Estamos chegando aqui com o nosso podcast Itaipu Rural Show. Agradecer o Ivan também, que está aqui, Eliezer, Marcelo, Lisete, toda a equipe de apoio do nosso podcast, porque são essas pessoas que fazem acontecer. E a mim coube uma missão extremamente importante de poder conversar com essas pessoas incríveis, que são Paulo Junqueira, engenheiro agrônomo, também Enio Parmegiani, ele que hoje foi homenageado na abertura do Itaipu Rural Show por ser um dos grandes incentivadores do Itaipu Rural. E certamente para nós, para toda a comissão organizadora, mas para mim é uma satisfação poder ter esse bate-papo com você. Idealizador do Itaipu Rural Show, grande liderança pinhalense, grandes feitos na nossa capital da amizade tem a sua mão. Você é uma pessoa que ajudou a fomentar tantas questões econômicas, sociais do nosso município e tem uma participação não só no agro, mas na economia, na indústria, na comunicação, ou seja, o Paulo é multi. E recebê-lo aqui para esse bate-papo é gratificante. Seja bem-vindo. Como é que você está, Paulo? Conte-nos por onde andas, como estás, tudo bem? Tudo bem. Pode chegar bem pertinho. Eu vou dizer que é uma satisfação muito grande a gente poder conversar, trazer, lembrar o que se fez, por que se fez, aonde nós fizemos. Isso nos traz a lembrança da época que aqui a gente chegou e que apostou, né, em tudo que está acontecendo hoje. Eu dizia sempre para a turma, uma das coisas que a gente sempre faz é sonhar. Então, você não passa de um sonhador. E realmente a gente sonhou em muitas áreas, muitas coisas aconteceram, muitas coisas também não aconteceram. Mas nós perseguimos e fomos atrás e reavivamos e fizemos com que fosse virar realidade aquilo que a gente sonhava. Então, o objetivo, né, do por que criar um Itaipu Rural Show? Então, nós chegamos à conclusão que nós precisávamos fazer uma aproximação entre vendedores e produtores. E essa aproximação, tá, fazer com que o pessoal conversasse, trocasse ideias, sentisse a natureza das coisas que são ditas, para a gente acreditar ou não, mas eles podiam ver, acompanhar. Esse é o objetivo do Itaipu Rural Show, fazer com que todos se sintam numa mesa de conversação, né, botando os sonhos para fora, né, e fazendo realidade aquilo que a gente sonhou. Que legal. Enio, boa tarde também, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Qual foi a primeira edição do Itaipu Rural Show que você participou? Eu não sei. Eu acho que foi a segunda. Porque, na verdade, eu estava no Sebrae, no CITES, né? E eu passei na Cavaleiro, na 282, sentido, se eu não me engano, eu tinha que ir a São Miguel Oeste. E eu vi um movimento muito bem articulado, organizado, de certa forma, à direita, né? Opa. De fronte onde nós estamos no parque hoje aqui. Aí eu cheguei lá, tinha um cidadão chamado Paulo. Eu queria informações, né? O Sebrae trabalhava, na época não era tão claro, né, o processo de apoio aos pequenos negócios rurais. E aí eu acho que aqui nós devemos mais uma para o Paulo, né? Ele chamou atenção para isso, que direto ou indiretamente. E quando a gente acabou passando aí, e entrou o Maru, né, foi acolhido pelo Paulo, e literalmente aí ele começou a explicar o que ele estava querendo, como é, o que não era e tal. E a gente começou uma aproximação. Eu acredito que deva ter sido, se não o primeiro ou o segundo, com certeza. Quantos vocês fizeram, Paulo, pro lado de lá da 282? Os 3, eu acho que vocês fizeram lá, né? Mais? Na realidade, nós olhávamos, sabe, ali da rádio. A rádio não tem Uma sede, a antiga sede ali. da rádio, isso. Ali naquela sede eu olhava essa colina que tinha aqui
muito bonita e começava a imaginar, pô, aquilo ali daria para a gente fazer uma pequena avenida e fazer com que os produtores viessem aí e pudesse, então, contatar, né, com todos os que trouxessem novas tecnologias, né, para que pudesse aplicar nas suas lavouras. E isso devagarinho foi acontecendo, Eu foi me acontecendo. recordo, foi evolutivo, foi constante todos os anos, cada vez mais robusto, até que o povo começou a dar desafios. O povo, a própria cooperativa, né? Nós começamos a entrar no universo e aí já começou a outras atividades, né, especialmente o fortalecimento dos programas do De Olho e QD. Mas aí o que acontecia? Tinha um problema para resolver, que o Itaipu Rural Show nunca era o mesmo do ano anterior, ele sempre tinha inovação, né? E o Paulo dizia, ó, tem que trazer resultado. Esse é o povo que veio aqui. E nessa jornada, então, nós começamos a participar, muitas vezes com simples apoio, outras vezes aí já mais maduros, nós entramos em algumas cadeias produtivas com mais foco, né? Uma das mais fortes foi a questão da fruticultura à época, mas também depois com a do leite. Então aí, especialmente nos anos de 2000 e pouco, a questão do leite ficou muito forte na região. Tanto é que Santa Catarina, e isso trago como, acho que é uma reputação que o Itaipu Rural Show tem. As pessoas tinham uma brincadeira, né, que o maior produtor de pasta era o Denite, que o pessoal não produzia leite à base de pasto. O pessoal ia cortar o pasto e botar no coxo da vaca. O pessoal, popular, né? Garçom de vaca. Perfeito. E aí foi começando Inverter o processo. então, pô, tinha que, né? E logicamente nós começamos a aprender muito, porque existiam iniciativas aqui da cooperativa de pastoreio, de plantio de piquetes, piqueteamento eles chamavam, né? Aprenderam fazendo, logicamente, e a gente pôde encaixar ali de uma maneira complementar e daí começamos a acompanhar o rito. Então daí veio a questão da bovinocultura de leite, veio a questão de hortifruti, de hortigranjeiros, especialmente hoje nós temos belas estufas aqui, investimentos fenomenais. Há outros aspectos que foram bastante fortes e que literalmente fizeram com que as pessoas refletissem sobre o uso de equipamentos, enfim, a pertinência de buscar informação. Daí o que a gente sentia, quando a gente vinha nas edições do Itaipu Rural Show, a gente via que por fora a comunidade, ela de certa forma se preparava para vir para o Itaipu, para fazer negócio no Itaipu Rural Show. Então essa vertente que o Paulo traz de aproximar clientes e fornecedores, de certa forma facilitar essa configuração, né, essa interação, literalmente se tornou. E eu acredito que hoje existe, é muito forte ainda, né, Paulo? Sabe, uma evolução que eles chamavam um pouco de louco aí, é a produtividade do milho. Quando chegamos aqui, aí pelos idos de 67, 68, que nós nos formamos e viemos para Santa. 56, 55 anos atrás. Então, a produtividade do milho ao redor de 40, 50 sacos, 60, bons produtores, ou 60 sacos de milho. Eu digo, olha, nós vamos começar um trabalho e vamos trazer semente. O pessoal das sementes híbridas entraram rachando nisso aí e vieram trazendo novidades muito grandes. E a produtividade do milho chegou a 100 sacos por hectare. Não, mas agora nós não estamos contentes ainda, nós precisamos aumentar mais um pouquinho. Fiquei sabendo, por exemplo, que na Argentina a produtividade do milho estava em 300 sacos por hectare. Mas então nós temos que chegar lá. Mas de 100 para 300 é longa caminhada. Então, mas mesmo assim, o pessoal eles trouxeram umas sementes muito boas aí, e logo passamos para 100, 150, né, 180, né? Hoje já se fala em 200, 230, 250,
né? Então, é uma evolução sentida mesmo, porque é do dia a dia que eles dependem disso aí, Sim. né? Tanto para a avicultura como para a suinocultura, o milho é Cada vez se faz indispensável. mais necessário o aumento dessa produtividade para a Pois cadeia é. como um todo. Isso. Enio, você hoje foi homenageado como incentivador do Itaipu Rural Show. O que você acredita que fez com que essa homenagem lhe fosse conferida no dia de hoje? Na verdade, a gente sabe que nós estamos à frente de uma organização, né? Nós temos uma organização por trás que dá amparo. E que, de certa forma, eu acho que até somou, né, a filosofia da Itaipu de evoluir, de inovar, de desafiar, para que as pessoas efetivamente pudessem ter melhores e maiores resultados, produtividade. A gente chegou num determinado momento que a gente percebeu, especialmente aí por 97, 98, que efetivamente nós estávamos à mercê do mercado internacional ou de alguns indicadores do mercado internacional, e por mais que a gente quisesse brigar contra a chuva, contra o sol, contra o que tivesse que ser feito, nós tínhamos que, de certa forma, sermos competitivos tanto quanto os países que nós, na verdade, tínhamos que colocar nossos produtos. E aí conjugou um processo sincronizado, né? De que foram sendo abertas as portas, essas conversas de aproximação. Então isso efetivamente nos conduziu a um processo de evolução constante. E, literalmente, o entusiasmo de participar do Itaipu Rural Show tinha justamente essa questão dessa pegada. Se esse ano eles produziram 100 sacas de milho, o ano que vem eles vão pesar 120, 130, 150, enfim. Era uma pegada que estava no mindset das pessoas. E tu olhava para o lado, bom, a gente acabou, eu acho que por uns 5 Itaipu Rural Show eu tive a honra de vestir a camiseta amarela, né? Porque nós não tínhamos stand aqui, né? Então, era um entusiasmo, era uma motivação, o pessoal pegava junto. E literalmente isso a gente percebia a presença das famílias, e cada vez mais que a gente avançava com os programas, enfim, que eram feitos novos investimentos, a gente percebia que tinha sinergia e que tinha resultado. Aquilo trazia. Tanto é que nós não trazíamos nada para o Itaipu Rural Show, você não tinha um indicador, você não tinha uma... Não, qual é o número? O que está... Qual o parâmetro Nós que vamos utilizar? começando lá com o leite, o pastoreio racional Voazan, lá que o seu Marcos desafiou 10 associados, 10 cooperados, e eles toparam a parada. E aí, pô, tem cooperados desses, mas até agora há pouco eu vi uma fala de um produtor rural nosso aqui, um empresário rural. Cara, na época também, assim como o milho, você produzia 4.000 litros de leite hectareano. Eu estava no Itaipu ali, eu acho que virando 2.000 e pouco, 2009, 2010, já estava com 20.000 litros de leite hectareano, mais ou menos. Hoje, lógico, as pessoas produzem aquilo que o Paulo disse, tem lugares no mundo que tu produz 300 sacas de milho por hectare. Já ouvi falar que um americano maluco lá produziu quase 500 sacas. Mas tudo bem, né? O que eles fazem eu não sei, mas é o que eu sei que, de maneira geral, o Itaipu Rural Show nos motivava por conta da evolução constante, do desafio, da superação, da vibração, seja da equipe. E não tinha chuva, não tinha sol, né? Nos primeiros momentos atolava, mas depois aí tinha pedrisco, a prefeitura trazia pedrisco, enfim, dava-se um jeito, né? Mas é isso, basicamente perceber que o Itaipu Rural Show foi um instrumento, é um instrumento e será um instrumento de fomento, de instigar as pessoas a verificar as suas ideias, a comparar resultados, a buscar informação, a transformar esse conhecimento, enfim, em algo que traz resultado lá na empresa rural. E para que o Itaipu Rural crescesse, eu acredito que um dos grandes desejos de toda a comissão organizadora era público. Público, tinha que ter público. Quanto mais pessoas viessem, mais forte se tornaria o evento, a divulgação aconteceria de uma forma orgânica, digamos assim, e as caravanas foram certamente um carro-chefe dentro desse processo de trazer visitantes. E o Sebrae e o Enio ali fomentaram muito isso. Enio, como é que era? Vocês chegavam a trazer por evento 150, 180 caravanas? A gente conseguiu, mas aí eu sempre fui... que tinha uma outra questão.
o Itaipu Rural Show. Tinha as fumageiras também, que eram parceiras. Sim. Nós montávamos parcerias. E sempre que dava jeito, né, Paulo? Mesmo que a gente saía às 2 da manhã, 3 da manhã, a gente ia para Cascavel, ia para Não Me Toque, ia para verificar as práticas dos outros lugares, né? E aqui a gente acabou conseguindo desenvolver um know-how ali, que com as parcerias de fumageira, de prefeituras, do próprio Sebrae e da própria cooperativa Itaipu, teve momentos que a gente conseguiu trazer, se eu não me engano, ultrapassaram as 150 caravanas no Itaipu Rural. Bom, não tinha lugar para estacionar ônibus aí, né? Então nós conseguimos desenvolver isso e, de certa forma, ele teve seu momento e o foco, as pessoas que vinham, realmente vinham para esse fim, né? Para conhecer o processo, as oportunidades, as inovações, as novidades do Itaipu Rural Show. Então essa parceria, sim. E a gente tinha uma espécie de organização, hoje ainda existe, né? Mas literalmente focada em trazer, inclusive de regiões que a gente sentia, olha, isso era uma grande oportunidade que o Itaipu Rural Show dava para o Sebrae, porque nós trabalhamos em todos os municípios de Santa Catarina. Porém, existem alguns municípios que são menos aquinhoados com essa informação, com esse preparo, com essa disponibilidade. E aí a gente focava, imagina, 25, 30, 40 produtores e produtoras rurais, né, que vinham para cá, como é que era o próximo ano. Né? Com certeza, né, tinha evolução. Paulo, fica à vontade. Nesse meio tempo aí, chegou um cara lá da cooperativa, né, que apareceu com uns programas meio diferentes e gostaria de traduzir, fazer com que o pessoal seguisse aquelas normas. Foram épocas em que a gente viu que o pessoal prendeu a atenção nessas pequenas coisas que fazem o mundo ser maior, ser mais intenso. Então, nós tivemos aquelas QT rural, o De Olho, aqueles programas foram programas que marcaram muito toda a região. E interessante, eu fui convidado por um deputado federal um dia para ir a Brasília e falar sobre Santa Catarina, o que acontecia lá. Então, numa sala lá onde estavam diversos senadores e deputados federais, nós levamos assim o que estava acontecendo aqui na pequena propriedade. O que eles imaginavam pequena propriedade? Eu disse, olha, pequena propriedade é a nossa média na região de 10 a 12 hectares por família. Sim, mas o que vocês fazem lá em cima? Nós fazemos suinocultura, avicultura e gado leiteiro. Mas e quanto dá isso? Então eu tomei a liberdade de pegar umas contas de uns produtores assim, e disse para eles, olha, eu vou mostrar para vocês a movimentação econômica que esse produtor traz para a região. Lucro não é lucro, o lucro vem da habilidade de cada um. Mas a movimentação econômica, peguei todas as peças da cooperativa lá, tudo, a entrada e saída do milho, da ração, da vacina, do atendimento técnico, né? E eles ficaram maravilhados pelo estado de Santa Catarina, dizendo que fariam até comissões para vir ver se era verdade. Não acreditavam. Eu falava em 12 hectares, ele dizia, não, mas então é 120 hectares. Não, é 12 hectares só. Eles não acreditavam. Não acreditavam que tivesse Agora, assim. teve muitas curiosidades que certamente permearam o evento durante muitos anos, ao longo desses 25 de história. E alguns marcaram cada tempo. Acredito que a estufa sempre teve o seu espaço de muita curiosidade, mas também de muita informação. E acredito que um dos pontos que levou muitas pessoas para a estufa foi o concurso da abóbora gigante. Como é que surgiu isso? Da onde o senhor trouxe a abóbora gigante? Eu fiquei sabendo, Ivan, escuta isso. Eu fiquei sabendo que teve abóbora, Enio, que tiveram que descarregar de trator. Como é que foi isso? Como surgiu? Como é que era essa ideia, Paulo?
A gente vê em outros países que já fazem isso há mais tempo. Lá é impressionante o tamanho das abóboras. Eu já assisti um filme sobre isso. Pois é, então a gente começou a procurar tecnologia, trazer esse pessoal. Então, as primeiras abóboras foram assim, meio tímido o peso, né? Mas isso, com o passar dos anos, foi melhorando, melhorando, e tivemos abóbora ali com, não me lembro, mas mais de 200 quilos, né? Nossa. Passou de Foram 500 quilos. de 500 quilos Quase também. meia tonelada. Você É. pegou, mãe? Então, é uma curiosidade interessante. Achamos que valeu a pena e é possível a gente chegar onde eles já chegam. Porque lá nos Estados Unidos as abóboras já chegam acima de 1.000 quilos. Então, é interessante. O que é importante ressaltar, tu veja, o concurso das abóboras, a questão do milho, a questão, cara, da silagem, quando era silagem, a questão da produção a pasto, então, tudo isso sempre era um gatilho para puxar as pessoas a refletir fora do quadrado, fora da caixinha, né, Paulo? Essa era a estratégia do Paulo, da Itaipu, né, de sempre estar provocando as pessoas, instigando as pessoas para que elas efetivamente pudessem refletir que elas podiam, porque elas estavam dentro da porteira. Dentro da porteira, o responsável é o patrão, é o empreendedor, é a empreendedora, não é o governo, não é o prefeito. E com isso as pessoas começaram a refletir e essa conversão e essa movimentação econômica que aconteceu nas propriedades foi justamente que elas perceberam que tem momentos na vida política de um país, tem momentos que as pessoas, quanto pior, melhor. Então, aquela época era uma época assim de muitas vezes dar um desafio de acabar com a roça, não sobrar nada, né? Ou chuva, ou frio, ou coisa equivalente. Então, essa percepção das pessoas que elas podiam transformar dentro da porteira, foi fenomenal. E essa questão da abóbora, eu acompanhei algumas vezes fui com o Paulo também, em outros estados, Cascavel, por exemplo, né? Nós fomos lá, pô. E aí tinha uns caras o Paulo parava, comprava abóbora do tamanho gigante e trazia para cá e dividia as sementes com os produtores que queriam plantar, para ver que ia ser a melhor abóbora na próxima edição. Então isso é algo que efetivamente instiga o imaginário, o sonho, e vê que é possível, que é real. Outro trabalho grande que foi feito na região foi a aplicação do projeto Voazan. Voazan é um projeto, em que a gente faz pequenos piquetes, né? E o gado vai passando e colhendo. A gente sabe que o pasto leva em média aí 30 e poucos dias para ele chegar na fase adulta. Então a gente reparte o potreiro em 50, 60, 80 piquetezinhos pequenos e vai botando os animais ali. É interessante porque a vaca entra, ela vê aquele espaço que está cercado com a cerca elétrica e trata de comer bastante. E com isso ela aproveita tudo, raspa. Então nós tivemos resultados impressionantes e isso ali foi a semente, o gatilho para que o pessoal, com as suas experiências próprias, né, o conhecimento que essa turma já tinha de muito antigamente, como fazer, como querer apresentar maiores produtividade, e daí houve um salto no produção leiteira, né? Agora, tem muitas curiosidades, assim, eu poderia passar horas aqui com vocês falando sobre várias questões. Nós temos a questão da automação, da robotização. Vocês passaram por todo esse processo, né, do leite balde ao pé. Hoje nós temos sistemas altamente automatizados, enfim, tem milhões de coisas que passaram por aqui. Então, esse slogan Evolução do Agronegócio Passa por Aqui faz jus ao evento, sem sombra de dúvidas nenhuma. Mas nós temos curiosidades e que eu tenho certeza que quem não sabe vai, no mínimo, achar inusitado. Enio, você chegou a participar da edição onde trouxeram alguns dinossauros aqui para a entrada do parque? Chegou a participar? Sim, cheguei.
E como é que foi essa ideia, Paulo? Como é que foi isso? O que eram os dinossauros? Sabe, tudo que pudesse chamar a atenção do pessoal para as coisas que antigamente, muitos anos atrás, né, muitas eras atrás, existia na região. Então, ficamos sabendo que em Chapecó tinha um cara que fazia isso aí, não teve dúvida. Reunimos a turma aqui, fomos a Chapecó e quase perdemos um bicho, um dinossauro grande, porque atoraram o pescoço num fio de luz. Estava meio alto, mas foi muito bonito porque o pessoal também tem curiosidade de ver isso. E era para remeter aos dinossauros do agro. Essa era a ideia. A ideia que a gente tinha era trazer novidades para o Itaipu Rural Show, Perfeito. para que polarizasse, né, a atenção desse pessoal no evento, e com isso a gente levava novas mensagens. Perfeito. Entendeu? E Essas mensagens subliminares eram, tem oportunidade de evoluir. Tem oportunidade de crescer. Essa era apesar de muitas vezes isso não está bem assim claro talvez da nossa participação efetivamente, mas era um indutor, né? Esse era o processo, esse era a espinha dorsal do processo. Induzia a evolução, né, da evolução das espécies. Teve a questão da genética ali em 2013, 2014, que foi uma pancada, né, que a gente também viu a importância de ter uma noção, até depois que o genoma foi eleito, do gado leiteiro foi 2009, 2010. Nós aqui conseguimos acessar 2014. Então, é um processo de evolução que a gente entendeu como é que efetivamente se pode fazer a gestão. Porque o ser humano, ser inteligente, capaz, com o uso da tecnologia, com o uso do recurso, com o uso da orientação do conhecimento, pode realmente transformar isso em resultados. Então, efetivamente tem essa conexão. Até porque é o seguinte, você sabe que um empreendimento rural, nós temos as pessoas que têm vivência, né? As pessoas vividas do meio rural, a transmissão do conhecimento, mas ele não é para amador, não. Não. Então, olha o grau de menos. complexidade que eu tenho dentro de uma propriedade que produz leite, por exemplo, de maneira com excelência, de gestão, modelo genético, perfil dos animais, tipo a sanidade, aspectos alimentares, porque existem, foi falado aqui do PRV, né, do Pastoreio Racional Voisin, nós trouxemos referências internacionais para cá, porque surgia no Itaipu, tinha demanda para atender no ano, nós tínhamos que correr atrás, junto com a cooperativa, achar alguma maneira de trazer. Trouxemos o Humberto Sório Júnior, trouxemos o Sr. Elvio Flores, que é um dos maiores especialistas da produção de pasto hoje, da consultoria internacional, né? Então, essas pessoas vieram para cá na complementaridade ou como consequência e transferiram tecnologia, transferiram informação. Mas tudo era instigado pelo Itaipu Rural Show, pela novidade, pela oportunidade das pessoas vivenciarem, né? Mesmo que fosse efetivamente uma coisa muito simples, né? Como, por exemplo, né, plantar um tomate numa estufa, né, que era o caso, né, que as pessoas aprenderam a dominar isso. Veja a beleza que nós temos aqui. Ou produzir leite à base de pasto, que desde sempre, né, a vaca comeu pasto para produzir leite. Mas as pessoas, no mindset das pessoas, né, Paulo, ainda era... E aí, logicamente, você vê, aí passa aqui, pega ao largo esse quase um quarto de século aqui, assim, um quarto de século, cara, Santa Catarina, oitavo, nono produtor nacional de leite, é o quarto. O leite de Santa Catarina era um leite desprezado, assim, no mercado nacional. Cara, hoje todo mundo quer o leite de Santa Catarina. Mas aonde foi as oficinas? Lógico que tem dezenas de outros eventos que promulgaram, outros parceiros, outras instituições de pesquisa, de extensão que fizeram. Mas no Itaipu Rural Show, como poucas vezes a gente podia trazer para um ambiente onde a gente podia visitar a feira, mas podia visitar o produtor que ele estava aplicando a tecnologia. Agora, Paulo, oi? Chegar nesse ponto de atrair o produtor, você não pode trazer só trabalho, serviço, você tem que trazer
algo também que chame a atenção, que ele Que seja entenda, leve. seja leve, que ele entenda que ele pode chegar lá. Perfeito. Esse passo, né, que dá aos produtores é que fizeram dessa região toda o maior centro de bovinicultura leiteiro do nosso Brasil. O agro está em evidência no Brasil. Essa evidência do agro hoje trouxe, com certeza, muitos benefícios, especialmente a valorização de quem produz alimento, mas também traz uma preocupação, porque tem um olhar diferente para o agro agora. O agro está em evidência e hoje o Brasil inteiro olha para o agro com um olhar diferente. O agricultor, ele ganhou o status que merecia, que era de empresário rural, né, Enio? Porque é merecido esse status, porque gerenciar, administrar uma empresa rural é extremamente difícil, porque ali você administra finanças, compra, venda, você não tem como ter domínio sobre mercado, sobre clima, sobre tempo, então você administra tudo apesar disso. Aí tem também as questões das administrações internas, seja na suinocultura, avicultura, produção de cereais, seja o que for. Tem toda a questão de manejo, de demanda administrativa, tem a mão de obra, ou seja, empresário rural é um título muito, mas muito justo e merecido. Embora alguns agricultores ainda não assimilem esse título, mas eu assim os defendo porque é assim que os vejo. Mas ganhar esse status também trouxe junto algumas responsabilidades fiscais, alguns olhares mais aprofundados por parte do governo, da imprensa, enfim. Então, nós estamos vivendo um momento do agro diferente, não, Enio? Com esse olhar todo. Eu inclusive, tenho uma preocupação com relação a isso. Na verdade, o Itaipu, entre aspas, ajudou ele a perceber que dentro da porteira, se ele tem problemas, inclusive com os programas que foram desenvolvidos pelas cooperativas e parceiros, se ele tem problemas, ele tem maneiras de analisar esses problemas e chegar a resultados. Logicamente, a questão do custo de produção impacta fortemente se uma commodity ou se uma cadeia está em alta e baixa, né? Dependendo da questão econômica e tudo mais. O que a gente também reputa de extrema importância é que, efetivamente, não basta ser um empresário rural, tem que ser um empreendedor ou uma empreendedora rural. Ou seja, são aspectos comportamentais que me conduzem aos resultados. Então, estabelecimento de metas, planejamento. Essa questão da sucessão familiar, tem uma brincadeira que eu conheci um presidente de sindicato rural aí, que ele disse que é muito bom para o genro ou para a nora. Eu demorei um tempo para entender, mas daí que eu entendi que o pessoal vai pela sucessão, muitos, no mindset de alguns, aliás, pensam na questão patrimonial. O que, de certa forma, tem sua pertinência, porém, o que a gente percebeu, inclusive em depoimentos aqui dentro do Itaipu Rural Show já, é efetivamente que as pessoas começam a entender que isso é um negócio, que o negócio tem consequências, quer dizer, tem responsabilidades, tem desafios, e que esses desafios devem ser superados e trazer resultados, porque senão não tem sucessão familiar. Você não está percebendo, Anne, que tem uma evolução nesse sentido? Particularmente tenho Não. visto que nas famílias, tem várias famílias onde os filhos já estão ficando, netos estão ficando e outros estão voltando. Exato. Porque estão entendendo que ali é um lugar de sustentabilidade financeira, social. Exato. Ele percebeu que se ele efetivamente aplicar correta... Bom, primeiro, se ele for uma pessoa que usar esses pressupostos de gestão, ele tem um capital. O negócio se sustenta entre um tripé. Capital, né? Know-how, saber fazer e gestão. Se o nosso produtor já tem um certo know-how, ele pode não saber tudo, mas o Itaipu Rural ou nas parcerias que o Itaipu propôs, ou a cooperativa, ou a universidade, enfim, ele teve a oportunidade de aprender, ele melhora esse know-how, senão ele aprendeu que ele tem que buscar com quem sabe. Capital. Graças ao bom Deus, nós temos no Brasil um sistema cooperativista de crédito, que é par e passo, e nós participamos, né, Paulo, também desse processo, quando saíram as primeiras cartas, né, das cooperativas, que transformou as cooperativas
agrícolas, de crédito agrícola em cooperativas de livre admissão, né? Como a Crédito Itaipu, né? Então, queiramos ou não, o nosso produtor percebeu que também tem que fazer a conta. Mas muitas vezes não adianta ele saber e fazer a conta se ele efetivamente não tem essa questão da corresponsabilidade ou da responsabilidade de gerir o negócio. Uma coisa eu tenho visto, Enio, foi a entrada nesse campo, vamos dizer assim, das meninas, das moças, Pô, as das prendas tá senhoras. louco. Meu Deus do céu. Impressionante como elas são mais atentas ao número, às quantidades, como faz a aplicação. Com Isso certeza. E aí agora eu vou trouxe. trazer uma curiosidade para vocês. Ah, Ano passado, eu tive a oportunidade de ser mestre de cerimônia do concurso de rainha do município de Bom Jesus do Oeste. Tinham 11 candidatas, 9 eram do interior do município, filha de empresários rurais. Das 9, daí tinham algumas características delas que eram apresentadas no momento. Dentre as características, qual é o seu desejo para o futuro? Das 9 que representavam o interior, as 9 diziam que queriam continuar a dar continuidade à empresa rural da família. Aquilo marcou para mim de uma forma tão intensa, mas por quê? Tem trabalho, tem muito trabalho, mas eu não consigo mais ver voltar a 30 anos atrás, toda aquela dificuldade que se tinha de sol, enxada, arado, enfim. Hoje tem muito trabalho, mas ele se tornou um trabalho um pouco mais leve. É judiado. O leite mais mecanizado. isso, tem todo um processo de domingo a domingo, sol a sol. Não é fácil, mas teve algumas tecnologias que também estão oportunizando a permanência desse jovem no campo. E é por isso que eu acredito que esse processo está evoluindo muito. E está aí mais um motivo para que os jovens e os pais venham para o Itaipu Rural Show e Faça a acompanhem. prospecção disso. Perfeito. Porque essas tecnologias estão à disposição. A gente não entende que a gente possa permanecer ou se fortalecer num negócio se a gente não inovar, se a gente não buscar informação, se a gente não trocar com as boas práticas com alguém, né? E essa questão que tu falas dessa comunidade, pô, que coisa boa, viu? Que percepção clara. E aqui tem mais um detalhe, Paulo. O Itaipu Rural Show, nós já falamos um pouquinho, que o Itaipu, o empresário rural, o Itaipu Rural Show ajudou a montar, inclusive no mindset das pessoas que são de fora de Pinhalzinho, que quando vinham para cá, ouviam falar sobre a história do empresário ou da empresária rural. Que a gente chamou depois do prêmio cooperativista Aurélio Luiz Bodanese, né? Empreendedor rural cooperativista, porque é um processo Merecido. vinculado às cooperativas, merecido. Então, basicamente, eu acho que se ajudou no leite, nessa questão de trabalhar o aspecto da modelagem de que um negócio rural deve ser considerado e gerido como uma empresa, cara, o Itaipu Rural Show tem seus méritos, com certeza. A gente não tem como dimensionar isso, mas ele foi fundamental no território aqui para que isso ficasse na cabeça das pessoas. Paulo, há quanto tempo deixaste de ser coordenador técnico do Itaipu Rural Show? Em que edição, mais ou menos? Que entregastes aí o bastão para o Marcelo? Foi para o Marcelo? Marcelo. Foi. Marcelo Salvatore assumiu no seu lugar. Marcelo, Fernando, o Sadi, né? Sim. E o cabeça principal ali que foi o Arno, né? Então a gente teve uma alegria muito grande pelo entrosamento que eles tiveram e deram tudo para que a cooperativa fosse o que é hoje, uma das grandes do nosso oeste catarinense. Foi fácil deixar? Não foi fácil. É fácil hoje? Vou te dizer, deixa eu começar. Quando eu entrei na Caresc, o pessoal de lá diz, depois de um mês de serviço de treinamento, né, que a gente teve no serviço de extensão rural, o pessoal perguntou: escuta, Paulo, para onde você quer ir para trabalhar em Santa Catarina? Não sei. Aí chegam uns caras lá e dizem: olha, tem um lugar que você poderia ir. Onde é? Vamos para o oeste. Digo, mas por que o oeste?
porque disseram que lá tem um povo honrado, um povo trabalhador, tementes a Deus, sedentes por novas tecnologias, todos em pequenas propriedades, onde o serviço é feito manualmente com a junta de bois e muitas enxadas, rasgam a terra, plantam a semente e colhem tudo manualmente. Alguns trabalhadores, algumas trilhadeiras, 90% dos produtores mexem com suínos, tendo em média 3 criadeiras por família, e tiram leite só para a família. Isso é o que você vai encontrar por lá. Nós estamos falando de quanto tempo atrás? Nós estamos falando isso de 67, 68 a 69. Ou seja, 53 anos. 50, é por aí, na região. Enio, fala sério. É muita evolução para 53 anos. É uma loucura isso. Mas isso nos traz, né, ao momento atual. Também para que esta evolução também de indicadores. Cara, tudo que foi feito, tudo que foi instigado, tudo que foi provocado, logicamente, isso graças, e aqui nós devemos ao modelo cooperativista, nós também estamos hoje em quantos países? Quem vem hoje olhar uma plataforma industrial da Aurora? O japonês? Não, ele não quer mais saber da plataforma, ele sabe que lá está tudo certo. Ele quer vir conhecer da onde sai a matéria-prima. E basicamente, eu posso dizer para você, sem medo de errar, nós estamos com uma nova tecnologia aí na linha de carbono, nós estamos aplicando em alguns empreendimentos rurais junto com as cooperativas, até como processo natural de evolução de olho do QT e dos programas de encadeamento produtivo, enfim, o que literalmente nos mostra que essa falácia da questão ambiental da Europa, de querer pressionar nós por tarifas, por barreiras que a gente chama não alfandegárias, seja de boicotes e tudo mais, está muito perto de ser derrotada mais uma vez. Porque literalmente as boas práticas de produção animal, de bem-estar e tudo mais, está chegando, trouxe num patamar muito próximo o nossa produtora rural, na sua produção de proteína animal, por exemplo, suínos, aves e tudo mais, leite, muito próximo dos padrões de excelência, entre aspas. A gente ainda tem muito para avançar em produtividade, nessas questões de desafios naturais aí. Mas, de maneira geral, o modelo que foi implementado no território, em detrimento dessa difusão da informação, dessa troca de conhecimento, efetivamente essa oportunidade das pessoas conhecerem e terem acesso a essas boas práticas, faz com que hoje a gente esteja muito próximo de tentar alguns passos aí na linha de produção de produtos alimentícios net zero. Né? Então, mas isso o resumo do quê? É da cooperativa, que tem seu técnico, que acompanha campo, da prefeitura, que vai lá, que bota o técnico, do produtor e da produtora em especial, que efetivamente leva a sério o uso da tecnologia, da gestão, do seu saber fazer, né? Do saber fazer, para que esse produto possa chegar numa plataforma industrial, ser transformado e entrar na Coreia do Sul, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, onde muitos dos outros, né, que não têm essa competência, reclamam da nossa presença, né? Mas nós temos que ser competente, a peleia não para, né? É verdade. Muito bom. Mas olha, uma satisfação imensa poder bater um papo aqui com vocês. Nós sabemos da importância que ambos têm para o Itaipu Rural Show e para a evolução do agronegócio, não só do Oeste Catarinense, mas de toda Santa Catarina. Vocês são grandes batalhadores em defesa da produção e do produtor. Então, reconhecer isso é muito justo. E nós certamente reconhecemos e parabenizamos o trabalho de vocês, sempre incansáveis, em todos os momentos. Enio, Enio? Você está onde agora? A minha morada é em Águas Frias, né? Perfeito. Mas eu só tô aqui hoje por causa do Paulo, viu? É. Alguém que idealizou alguma coisa no passado. Isso aí. Mas está no Sebrae. Sim, eu estou no Sebrae. Em Sou qual analista regional? técnico, estou agora reforçando um processo na região do meio-oeste, na região de Caçador. Mas Perfeito. todo o meio-oeste aí, entre outras frentes.
Muito bom. Olha, muita prosperidade para vocês. Obrigado por estarem aqui participando do podcast Itaipu Rural Show. Paulo, Muito obrigado. nossa gratidão por tudo, pela história, pela irreverência, pelos sonhos, porque o Paulo ousou sonhar e ousou realizar. E outras pessoas sonharam e realizaram juntos, graças ao seu incentivo, ao seu apoio, ao puxar à frente, a dizer que vai dar certo. Como você disse, algumas coisas não deram certo, mas outras não só deram certo, como evoluíram. Então, parabéns, muito obrigada. Esteja sempre aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, quando existe uma colaboração que a gente encontra nas pessoas, a coisa flui e anda. Mas o Paulo fez. Eu não fiz nada. Eu, sinceramente, eu entrei na jogada querendo trazer o que a gente aprendeu numa faculdade, o que aprendeu no mundo, afinal, e procurar trazer essas informações. E encontrei aqui um povo maravilhoso, uma gente linda, e a gente sente o maior prazer do mundo a gente poder ajudá-los. Muito E eu bom. gostaria de desejar sempre para todos esses produtores longa vida e que tudo dê certo dentro bom. das suas atividades. Muito Perfeito. obrigado. Obrigada, Paulo Junqueira, Enio Parmegiani. Ambos foram hoje homenageados na abertura oficial do Itaipu Rural Show, como incentivadores, idealizadores e pessoas que acreditaram e fizeram e continuam contribuindo de alguma forma para o crescimento, desenvolvimento e o sucesso que é o Itaipu Rural Show. Itaipu Rural Show, a gente vai se encontrar.